Boa noite! Daqui a um pouco eu estarei dando um estudo sobre o assunto Deus é digno de louvor. Deus é digno de louvor. Eu sou o pastor Frank e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje à noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Velho Testamento, no livro de Salmo, capítulo 65, Salmo, capítulo 65, versículo de 1 a 7. Nosso tema hoje à noite, Deus é digno de louvor. E vamos estar fazendo nossa leitura no livro de Salmo, capítulo 65, versículo de 1 a 7. A palavra de Deus diz o seguinte: a ti, ó Deus, espero o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti verá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. E o que pela sua força consolida, os montes cingidos de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares e o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Oremos. Deus nosso Pai, muito obrigado pela primeira parte desta semana, pelas bênçãos, pelas dificuldades, pois o Senhor tem nos ensinado em tudo dai graças, que isto é a tua vontade. Então, muito obrigado, Pai, pela tua providência, pelo teu sustento e tua presença em nossas vidas. Pai, nós queremos te exaltar por ser o Deus eterno, um Deus todo-poderoso. Não há outro Deus igual ao Senhor. Por isso nós te exaltamos e te adoramos. Nos prostramos aos teus pés diante da tua majestade, diante da tua santidade. E Pai, pedimos humildemente, carecidamente, que teu Espírito Santo esteja aplicando a tua palavra aos nossos corações, para que nós possamos entender a tua palavra, compreender a tua vontade e cumprir e obedecê-la em nossas vidas. Pai, eu peço a ti que esteja comigo, Pai, me ajude a pregar, a falar das tuas grandezas, da tua palavra, para que em tudo o teu nome seja honrado e glorificado para toda sempre. Amém. Estamos diante de nós um salmo bem interessante, e o primeiro versículo fala o seguinte: em ti, ó Deus, espero o louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Essas frases significam que Deus é digno de louvor. Todo louvor espera para Ele, não é para qualquer outro Deus. Só existe um Deus verdadeiro. E nesse salmo, o autor, sendo Davi, procura nesse cântico transmitir fatos, motivos que Deus é digno de louvor. Se a gente for olhar o salmo todo, vai ser muito mais coisas, mas nós vamos nos focar nos primeiros 7 versículos. E eu espero que vai falar com você, como tenho falado comigo. Fique muito animado a ler, a estudar essa palavra, que ela alimenta, edifica, anima nossos corações. Então, 3 motivos que Deus é digno de louvor. Número 1,
Deus ouvir a oração. É um Deus que ouvir a oração. Olhe comigo aqui. Ou tu, ó Deus, tu que ouves as orações. É bem interessante, nós vemos essa palavra na semana passada, na quarta-feira passada, é a palavra ouvir, mas é mais para ouvir inteligentemente, é mais entendido como escutar. Escutar é entender o que está sendo captado pela audição, compreender e agir. Ou seja, Deus é digno de louvor porque Ele escuta, Ele ouve, Ele entende o que nós estamos falando e Ele vai compreender e Ele vai agir. Agora, é bem interessante que Ele disse, ou tu que ouves a oração, as orações. Ele não está falando que outro Deus ouve. Não há outro recurso para o ser humano. Não há outra ajuda. Não há nem outro refúgio. Mas Deus, o único Deus verdadeiro que ouve a oração, nem o outro ser pode satisfazer suas necessidades reais. Por isso Deus é digno de louvor. Nós podemos ir a Deus em oração, saber que Ele vai ouvir, Ele vai escutar, Ele vai compreender e Ele vai agir. E Ele, por ser um Deus onisciente, conhece nossas necessidades. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa! Que Deus que nós temos, Ele é digno de louvor. Mas olhe que Ele fala aqui. Precisamos entender que Davi é judeu. E o povo de Israel entendeu que Deus era dele. Ou seja, Jeová era o Deus de Israel. Ele vai responder às orações dos judeus. Mas Davi leva muito mais longe. Olha a segunda frase. A ti verá toda a carne. Todas as pessoas, independente de raça, independente de qualquer estipulação, qualquer categoria que nós podemos determinar, colocar, todas estão convidados a vir a esse Deus. Todos que têm necessidades, todos precisam procurar esse Deus e estão convidados. Olha, ele disse toda a carne, todas as pessoas, toda a humanidade. No versículo 5 ele descreve dessa forma: todos sobre o mar e sobre a terra e a mar. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Bem interessante, ele está falando sobre aqueles que estão na terra, mas ele faz questão de falar também sobre aqueles que estão sobre o mar, os marinheiros que estão longe sobre as ondas, os pescadores que vão sair. Que coisa maravilhosa, nós que vivamos aqui nessa vida de pescador, chamado Arembepe, essa litoral norte onde a gente mora, muitos pescadores. Deus convida vocês também de orar, de falar com Ele, porque Ele é o único Deus que vai responder, que vai cuidar das suas necessidades. Olha, ele fala ainda no versículo 8, os que habitam nos confins da terra. Então, pessoas que moram longe, mais remoto de Israel, porque Israel para o judeu é o centro do mundo, aqueles que estão muito longe podem vir e orar a esse Deus. Por isso Deus é digno de louvor, porque Ele é um Deus que ouve as orações, independente de nacionalidade, de quem seja que for, todos que têm necessidade podem vir a esse Deus. Olha que fala aqui a palavra de Deus em Salmo 66, o próximo capítulo, Salmo 66, versículo 16 a 20. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Então, nós vemos que Davi foi a Deus, Deus não rejeitou ele,
E nós vamos falar desse segundo ponto sobre o pecado, porque é uma coisa que é um impedimento para a gente ir a Deus. Mas precisamos entender que Deus é digno de louvor porque Ele ouve a oração. Segundo motivo que Deus é digno de louvor, Ele perdoa as iniquidades. Bem interessante esse versículo agora que a gente vai observar, o versículo número 3. Eles vão chegando no templo, vão chegando no tabernáculo, alegres, vamos louvar a Deus, está tudo maravilhoso. De repente, eles percebem, eles estão diante do santo e perfeito Deus. Aí fala, a primeira frase desse versículo, prevalecem as iniquidades contra mim. Prevalece os pecados e quando se aproximar diante de Deus em oração, estão profundamente conscientes da culpa e do fardo do pecado sobre eles, conscientes da sua indignidade. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando nós nos aproximamos a Deus, nós nos aproximamos a Ele e nós percebemos a sua santidade? Deus é um Deus santo, um Deus perfeito. E essas pessoas chegando diante de Deus, na casa de Deus, estavam alegres para louvar a Deus, mas de repente perceberam, nós temos um problema, algo que está entre nós e Deus, que é o pecado, e de repente estão sobrecarregados com a culpa, com o peso, o fato que são pecadores. Mas olha que coisa maravilhosa na segunda frase desse versículo 3. Mas tu perdoas as nossas iniquidades. Graças a Deus pelo perdão. Essa palavra perdoar fala de fazer expiação, de purificar. Aquela pessoa que estava sobrecarregado com os pecados, com a culpa, com o fardo e o peso, ele poderia pedir perdão de Deus e Deus vai fazer expiação. Ele vai purificar. A palavra expiação significa perdão do pecado. Que o homem pode ser reconciliado com Deus através do sofrimento e morte sacrificial de Cristo, a oferta feita pelo pecado. Nesse momento que Davi escreveu esse salmo, estão tendo ainda animais que estão sendo sacrificados para cobrir o pecado. Mas vindo o Cordeiro de Deus, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Veio Jesus, derramou seu sangue. Ele fez o sacrifício para satisfazer a justiça de Deus. E nós podemos ir até Ele hoje à noite e pedir perdão dos nossos pecados. E Ele vai nos perdoar. E assim nós podemos entrar na presença atual de Deus sem qualquer barreira. Olhe que nós precisamos entender que nós somos pecadores. Seja que é você. Todos nós somos pecadores. Olha que Davi falou mais cedo nesse livro de Salmos 51, versículo de 3 a 5. Porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificados quando falares e puro quando julgares. Quem está falando? Davi está dizendo que Deus será puro quando ele justificar e quando ele julgar. Eis que em iniquidade foi formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós somos pecadores desde a nascença. Nós nascemos pecadores porque Adão e sua esposa Eva, lá no Jardim de Éden, pecaram. Então, o pecado passou sobre todos nós somos pecadores. E nós chegamos diante de um santo Deus para louvar e para falar com Ele. De repente, nós deparamos com o fato que nós somos pecadores. E agora? 1 João, capítulo 1, versículo de 7 a 9, diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Se dizermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Não é verdade em nós. Olha que lindo o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus. Deus é digno de louvor porque Ele ouve a oração, mas quando nós chegamos também e pedimos perdão, Ele perdoa e purifica todos os pecados. Todos os pecados. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós arrependemos dos pecados, colocamos nossa fé na obra completa, o sacrifício de Cristo, para que nossos pecados possam ser purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, João disse, todos os pecados são perdoados e purificados, os pecados passados, presentes e futuros. Por isso nós louvamos a Deus, esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso. Ele é capaz de ouvir nossas orações, Ele é mais do que capaz, Ele perdoa nossos pecados, mesmo que nós somos grandes pecadores, por seu sangue Ele pode nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. Louvada seja Deus por isso. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei animado de lembrar sobre o perdão de Deus, ou como nós carecemos do perdão de Deus, a misericórdia de Deus, mas Deus é grandioso em perdoar e em misericórdia. Que bênção. Por isso Deus é digno de louvor. Mas número 3, Deus não é somente digno de louvor porque Ele ouvia a oração, porque Ele perdoa os pecados, mas porque Ele responde a oração de maneira tremenda. Quando Deus responde a oração, é coisa de ficar de boca aberta. A palavra tremenda aqui, no versículo número 5, com coisas tremendas, é inspiradoras. Coisas que inspiram reverência. As respostas de oração inspiram reverência. A gente deve se curvar diante de Deus, que tem respondido, que tem demonstrado seu imenso poder. E nós ficamos impressionados em nossos corações e nossas mentes com um profundo senso da majestade de Deus. Esse Deus, o Rei dos Reis, Ele respondeu às nossas orações. Esse Deus cheio de poder, todo poderoso, onipotente, Ele respondeu às nossas orações. Esse Deus cheio de glória, que sua glória está mostrada em toda a terra, e pela grandeza de Deus, nós devemos nos curvar, e nós devemos louvar a esse Deus. Agora, no resto do capítulo, Davi descreve as respostas de oração, como Deus tem demonstrado o seu poder, como Ele é digno de louvor. E nós queremos só observar duas coisas aqui no versículo 6 e 7. Mas, meu amado Jesus Cristo, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, o Deus verdadeiro, Ele é digno de louvor. Nós devemos entrar na sua presença louvando o seu nome, pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua santidade, pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua onipotência e muitos outros atributos. Nós devemos entrar com reverência, louvando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Então Davi destaca coisas que são tremendas, que Deus tem feito, que demonstra o seu imenso poder. Ele fala aqui no versículo número 6, seguinte: o que pela sua força consolida, os montes, cingido de fortaleza. Deus demonstra seu imenso poder nas montanhas. De que forma, pastor? Foram criados e colocados em seu devido lugar pela mão poderosa de Deus.
Nós vemos no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, todas as coisas na terra. Mas não sei se você já chegou perto de uma montanha, ou já subiu numa montanha. É coisa impressionante. É muita rocha, é muita altura. E você imaginar que Deus fez isso com um piscar de dedo. Colocou as montanhas nos seus devidos lugares. Nessas alturas, mas não é somente isso, eles são cingidos, ele dá entendimento que tem um cinto, que é o poder de Deus, que segura as montanhas no seu devido lugar também, que eles são preservados também de não dividir, de não cair, de não desintegrar, de tornar-se pó. Tudo ele faz isso como? Por seu imenso poder. Olha que coisa tremenda. Por que as montanhas não caem? Por que as montanhas não se dividem? Por que as montanhas não vão desintegrar? Por que não caem em cima das pessoas, em cima de lugares? Porque Deus, através do seu imenso poder, mantenha as montanhas pelo centro do seu poder em seu lugar. Algo nós sabemos, conforme o livro de Apocalipse, que chegará um dia que as montes vão se mover, que as montes vão cair, que vão desmoronar. E quando isso acontecer, nos 7 anos da tribulação, ai daquele que vai estar presente, porque Deus vai mover as montanhas, que hoje ele está mantendo no seu devido lugar. Ele vai mover da mesma forma, através do seu imenso poder, essas montanhas, demonstrando para as pessoas que estarão vivendo naquela época que Ele é o Deus verdadeiro e Ele é digno de louvor. Segunda coisa que ele fala aqui no versículo 7, uma coisa que a gente entende bem aqui, ele fala aqui no versículo 7, o que aplaca, o que acalma o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Deus, através de seu imenso poder, ele acalma o barulho dos mares quando são agitados pela tempestade. Eu só foi no alto mar, não aqui, mas outro lugar. E a primeira vez que eu fui, misericórdia, a gente saiu num barco para pescar e a onda vai subindo, descendo, aí veio chuva, veio vento. Rapaz, não foi tempestade exatamente, só foi chuva. Eu não consigo imaginar estar no barco, no meio do mar, no meio da tempestade, mas Deus tem a fazer. E Ele consegue, através de seu imenso poder, acalmar a tempestade. Ele faz com que aquelas poderosas ondas se acalmem e toda a superfície se torna como vidro, calmo e suave. E de repente a tempestade desaparece ao seu comando. E o mar, que estava tão agitado, agora está calmo e quieto. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. Meu amado em Jesus Cristo, talvez você está passando por uma tempestade. Talvez as ondas estão sacudindo o seu barquinho. Talvez as coisas estão bem atribuladas na sua vida. E eu quero dizer que Deus é digno de louvor, Ele é digno de você se aproximar ao trono da graça, procurando ajuda em tempo oportuno, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, o Deus que mantém as montanhas no seu lugar, o Deus que pode aquietar, pode acalmar a tempestade no seu coração, na sua vida. Esse é Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Confia nele. Descanse nele. Clama a Ele. Deus, eu sei que tudo está sob o teu controle. Me ajude. Durante essa tempestade na minha vida, me ajude, meu Pai. Aquiete meu coração.
Se for a tua vontade, também aquieta a tempestade, mas me dá a medida certa da tua graça, Pai, que eu preciso que o Senhor confirme a sua presença. Nós sabemos que Deus está presente conosco, mas quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, quando vem relâmpagos e trovões e vem as dificuldades, é difícil, gente, é fácil, esquecer que Deus está conosco. Ele está no barco conosco. Olha essa última passagem que eu quero ler para você hoje à noite, que se encontra em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 26 e 27. Nós sabemos a situação. Jesus Cristo tem ido lá no barco para atravessar o mar de Galileia com seus discípulos. Ele dormiu, aí vem a tempestade, vem ondas, os discípulos acham que vão para o pique, vão morrer. Mestre, não se importa que nós perecemos. E disse-lhe Jesus: por que temeis, de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, uma grande paz. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele não mudou. Esse Deus sobre o qual Davi escreveu é o mesmo que se encarnou e andou entre nós. Nós vimos sua glória, a glória do unigênito Pai. Ele é o Cordeiro de Deus que derramou seu sangue. É esse Deus que estava no barco com os discípulos, que ficou em pé no meio daquela tempestade. Às vezes a gente esquece, ele ficou de pé no meio do barco da tempestade. A boca está ainda sacudindo, hein? A coisa não está quieta ainda não. E ele ficou em pé e disse: paz. E de repente, o vento parou. O mar ficou como vidro, quieto, calmo. Nada mais está sacudindo aquele barco. E os discípulos ficam: hã? O que aconteceu? Quem é este? Esse é nosso Deus. Esse é seu Deus se você salva Jesus Cristo. Ele quer e pode ser seu Deus também se você nunca aceitou Jesus Cristo. Arrepende-se, pede perdão dos seus pecados, convide Ele pela fé de entrar e salvar a sua vida. Ele quer ser dono também da sua vida, Senhor da sua vida, Salvador do seu coração. Esse Deus, Ele é digno de louvor. No resto do capítulo, Davi destaca outras coisas, sobre o sol se levantar e deitar, sobre Deus descer chuva e encher os rios, sobre Deus cuidar da natureza. Ele é digno de louvor por muitos motivos. E eu quero encorajar você hoje à noite de louvar a Deus. Seja que for que está passando na sua vida, vamos louvar a Deus, porque Ele é digno. Ele é digno de toda honra e todo louvor. E nós devemos lembrar de dar a Ele seu devido honra e louvor, porque Ele somente é o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele, para todo sempre, seja toda a glória e toda a honra e todo louvor. Amém. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença. Pai, louvado seja Teu nome. Honrado seja Teu nome. Pai, no meio do coronavírus, louvado seja Teu nome. Pai, no meio da tempestade, louvado seja Teu nome. Pai, no meio de dificuldades, no meio de dias de paz, louvado seja Teu nome, porque Tu és digno. Todo louvor espera somente para o Senhor. Pai, ajude-nos de levantar nossos olhos mais uma vez ao Senhor e saber que o Senhor ouvir as nossas orações. Saber que o Senhor perdoa nossos pecados.
O Senhor responde de forma tremenda às nossas orações, para que essas palavras possam nos fortalecer, possam nos edificar, possam nos animar, encorajar e nos desafiar de dar ao Senhor aquilo que é devido, o puro e completo louvor. Pedimos todas essas coisas, em nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje à noite. Como sempre, tiver perguntas, dúvidas, comentários, pode deixar aqui na caixa embaixo. Se você aceitar Cristo, por favor, manda mensagem para nós. Nós queremos orar para você, nós queremos ajudar você. Não esquece, desculpa, se quiser compartilhar, marca um amigo, fica à vontade. E não esquece, se estivesse no templo hoje à noite, na igreja, estaria realizando a segunda parte, o tempo de oração. Então, quero encorajar você, incentivar você de chamar a família. Vamos orar um pelos outros. Vamos agradecer a Deus pelo sol. Louvado seja Deus pelo dia de sol que nós temos, que estão secando as coisas aqui, nossa região. A água tem descido. Isso é Deus que tem feito isso. Não é ser um homem, não. É Deus. E nós vamos continuar. Eu quero encorajar você, pedir você também de continuar orando. Que Deus continue nos dando sol, dias solerados, que as águas possam descer, que as coisas possam secar, e que nós podemos louvar e bendizer seu nome, por tudo que Ele está fazendo. Mas também ore um pelos outros, ore para Deus trabalhar e cumprir sua vontade, no meio dessa situação que nós estamos passando. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa segunda parte dessa semana e que nós podemos terminar essa semana continuamente louvando o nome do Senhor, porque Deus é digno de louvor. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos e tchau.